Olá, bem-vindo ao Fixamos. Eu sou a Vlange e hoje eu vou dar algumas dicas, mostrar alguns recursos para você que quer escrever um livro que tenha muitos personagens, para o leitor não se confundir no meio dessa multidão e para se identificar com cada um dos personagens e lembrar dos personagens. Todas as dicas que eu mostrar têm exemplos e todos os livros que eu usar como exemplo vão estar linkados aqui na descrição do vídeo. 1. Explicite os conflitos pessoais de cada um dos personagens principais, porque o conflito, assim, os conflitos que o personagem tem e o modo como esse personagem reage a esses conflitos mostra os valores do personagem, mostra as condições de vida dele e essas coisas fazem com que o leitor conheça esse personagem, né? Então é um jeito de você diferenciar os personagens e mostrar a personalidade deles. Se o leitor conhecer bem os personagens, ele não vai confundir e ainda é capaz de se identificar com cada um dos personagens, porque o conflito traz uma identificação, a gente se identifica com os problemas das pessoas, é mais fácil a gente se identificar com os conflitos das pessoas do que com a felicidade, as alegrias da pessoa. Então, mesmo que seu livro tenha muitos personagens, isso é uma boa para você fazer com que o leitor se identifique com eles. Suicidas, do Rafael Montes, é um exemplo de livro que tem 9 personagens principais e ele explicita os conflitos de cada um desses personagens. E a própria ideia do livro é mostrar esses conflitos, porque eu vou ler aqui o início da orelha só para você ter uma noção da ideia do livro, né? Um porão, 9 jovens e uma Magnum 608, o que poderia ter levado universitários da elite carioca, aparentemente sem problemas, a participar de uma roleta russa. Então a própria ideia do livro é que, mesmo com muitos personagens, ele quer investigar, ele quer que o leitor investigue ao longo da leitura os problemas dos personagens, os conflitos deles, de cada um deles. E é fácil você se identificar com esses conflitos, é fácil você se identificar com todos os personagens. Um outro exemplo não é um livro, é uma série chamada Skins, que tem vários personagens e a cada episódio o espectador vai adentrando na vida de um dos personagens, vai conhecendo melhor os conflitos desse personagem, conhecendo melhor o próprio personagem a partir desse contexto e se identificando com o personagem, em maior ou em menor grau. E já que a gente está falando de série, um outro exemplo seria 13 Reasons Why, que é mais recente, só que eu não vou me aprofundar nessa porque eu tenho um vídeo falando só dos personagens dessa série, analisando as características que criam empatia do público com os personagens dessa série. O vídeo vai estar aqui nos cards e também na descrição. 2. Os conflitos pessoais de cada personagem também tem a ver com a dica 2, que se você tem um personagem que tá um tempo sem aparecer e você vai colocar ele de volta, menciona alguma característica marcante desse personagem ou algum problema dele para o leitor lembrar quem é aquele personagem. Porque quanto mais personagens o seu livro tiver, mais difícil vai ser para o leitor lembrar de cada um. E também as pessoas geralmente não leem um livro de uma tacada só, então a pessoa pode estar uma semana sem ver aquele personagem e se você colocar ele sem colocar alguma característica, sem colocar nada que ajude o leitor a lembrar, pode ser que o leitor fique tipo, quem é esse cara? Um exemplo para essa dica são os livros que estão aqui atrás, das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. Martin. Por exemplo, tem um personagem no núcleo da Patrulha da Noite que ele tem dentes de madeira, uma dentadura, e ele fica sugando a dentadura, é uma mania que ele tem. Então, quando esse personagem aparece e tem alguma menção a ele ficar sugando a dentadura, é uma coisa que ajuda o leitor a lembrar. Então o personagem não é só o fulano, ele é o fulano que faz isso, sabe? Ele é o fulano que fica sugando a dentadura. E, por exemplo, também tem o Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, que você tem fulano o mordomo, fulana a governanta. Então é uma coisa que ajuda o leitor a lembrar. E você não precisa fazer isso de um jeito abrupto, né? Você não vai colocar literalmente fulana a governanta se não tiver necessidade, se ficar esquisito, se ficar abrupto. Você pode fazer isso de um jeito mais suave se você colocar, por exemplo, ao invés de colocar Joãozinho que tinha perdido a mãe, entrou na sala, você pode escrever algo do tipo: Joãozinho entrou na sala e pelo jeito como encarava o chão, parecia ainda não ter superado o luto. Fica uma coisa mais sutil. 3. A terceira dica tem a ver com os diálogos do livro e dê a cada um dos seus personagens um jeito próprio de falar, seja através de vocabulário, seja através de regionalismo ou do jeito como ele constrói a frase, porque na vida real as pessoas falam de jeitos diferentes, então é um jeito de você dar um toque mais realista para o livro e também de você ajudar o leitor a identificar os personagens e até mostrar um pouco da personalidade desse personagem. Por exemplo, na vida real tem gente que vai falar:
qual é a boa pro fim de semana, e tem gente que vai falar, o que você pretende fazer no fim de semana? Tem gente que vai falar, eu sei o que você disse pra minha irmã, tem gente que vai falar, eu sei o que tu disse pra fulana. São jeitos diferentes, as pessoas reais falam diferente. Se você prestar atenção nas falas de pessoas reais, você vai captar isso muito melhor, e é muito importante para o escritor prestar atenção nas coisas que acontecem à sua volta no mundo, porque, né, é o que você está tentando passar para o seu livro, são impressões do mundo. Então tenta passar esses modos de falar diferentes para os seus personagens, para que cada um tenha um jeito de falar próprio, né, para o leitor poder identificar melhor os personagens e para ficar mais realista. E sempre levando em conta que o tipo de fala precisa se encaixar no personagem, né? Não tem como você botar um personagem formal falando um monte de gírias. Um exemplo de livro em que você pode verificar esses jeitos próprios de cada personagem falar é Harry Potter, da J.K. Rowling. Mas é melhor se você ler em inglês. No caso, se você quiser uma dica de um livro nacional, tem esse aqui, Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, da Luisa Geisler também. Os personagens, cada um tem o seu jeito próprio de falar, e você pode ler e verificar isso, para ter uma ideia melhor de como fazer no seu livro. 4. A quarta dica também tem a ver com diálogo, e é um recurso que você pode usar para quando você tiver que fazer um diálogo numa cena que tenham muitos personagens. Porque vamos supor, você tem os personagens lá, o João, a Maria, e eles precisam ter um diálogo por necessidade do enredo, seja porque eles precisam conversar e descobrir alguma coisa juntos, ou então porque eles tenham alguma informação que o leitor precisa saber, ou porque você, autor, queira desenvolver a relação deles ou desenvolver o arco deles. Por qualquer motivo que seja importante para o enredo, você precisa fazer um diálogo entre eles. Mas vamos supor que essa cena em que você vai fazer esse diálogo se passa num grupo, assim, numa festa que estão com os amigos, ou então eles estão com um grupo de pessoas. Uma cena com muitos personagens, mas só 2 desses personagens precisam realmente aparecer naquele diálogo. A dica é você pegar os personagens que precisam estar no diálogo e tirar eles de perto dos outros. Por quê? Porque na vida real, quando você está em um grupo de pessoas e você está falando, as pessoas interagem com a conversa. As pessoas, mesmo que seja assim, eu concordo, ou então mesmo que as pessoas façam uma cara assim, reagindo ao que alguém falou, as pessoas do grupo estão participando, estão reagindo àquela conversa, né? Mas diálogo de livro não é simplesmente a representação de uma conversa, porque se você colocar várias coisas inúteis, se você colocar essas interações inúteis no diálogo, pode ser que fique chato para o leitor e vai, assim, gastar espaço com coisas que não precisam realmente estar ali. A cena de um livro, o diálogo de um livro tem objetivo, e se você colocar coisas que não contribuem para aquele objetivo, você vai estar colocando palavras desnecessárias, você vai estar talvez enchendo o saco do leitor. Mas ao mesmo tempo, nessa nossa situação aqui, se você ignorar essas interações das outras pessoas na conversa, pode ficar uma coisa meio irreal, pode ficar inverossímil, porque na vida real as pessoas iriam interagir, não iriam ficar simplesmente assistindo a conversa do João e da Maria, sem fazer nada, sem reagir. Então, um jeito de você manter a verossimilhança e ao mesmo tempo deixar só o necessário na página é você pegar o João e a Maria, criar alguma situação no enredo em que eles fiquem ou vão para um canto ou mudem de cenário só eles dois, criar alguma situação do enredo em que eles saiam de perto daqueles outros personagens. Existem jeitos sutis de você fazer isso e tem vários bons exemplos nesse livro aqui, Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Então, se você ler esse livro reparando nisso, você vai achar algum jeito de fazer para o seu próprio livro. 5. A quinta e última dica é talvez a mais importante, pelo menos é a mais importante para você que tem dificuldade em planejar a sua história, porque essa dica é sobre planejamento, que é faça fichas de personagem, porque isso vai te ajudar a não se perder naquela multidão de personagens que você está criando. Assim você vai ter um catálogo mostrando as características dos seus personagens para você conhecer a fundo os seus personagens, porque você é a primeira pessoa que precisa conhecer seus personagens, senão você vai ser o primeiro a se confundir num livro que tenha muitos personagens. Eu tenho um vídeo falando sobre ficha de personagem e falando mais um pouco também sobre planejamento, tá aqui no card, tá aqui na descrição o vídeo. E aí tá numa playlist que tem vários vídeos sobre planejamento, então eu vou deixar aí pra você conferir. E essas foram as minhas 5 dicas pra você criar um livro com muitos personagens. Se alguma dessas dicas te ajudou, então dá um like no vídeo e compartilha também pra poder ajudar outras pessoas. Se você é novo aqui no canal, se inscreve pra ter dicas de escrita toda semana. E se você quiser conferir meus livros lá no Wattpad e minhas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. E até a próxima!